Hugo Asman, teólogo brasileiro, ele disse o seguinte: se a situação histórica de dependência e dominação de 2/3 da humanidade, com os seus 30 milhões anuais de mortos, de fome e desnutrição, não se convertem no ponto de partida de qualquer teologia cristã hoje, mesmo nos países ricos e dominadores, a teologia não poderá situar e concretizar historicamente os seus temas fundamentais. Suas perguntas não serão perguntas reais, passarão ao largo do homem real, e por isso é necessário salvar a teologia do seu cinismo, porque realmente, frente aos problemas do mundo de hoje, muitos escritos de teologia se reduzem a um cinismo. Hugo Asman. John Sobrino, teólogo católico salvadorenho, ele disse: séculos de fé em Cristo não foram capazes de enfrentar a miséria da realidade, nem sequer de suspeitar que neste continente latino-americano há algo de escandaloso na coexistência da miséria e da injustiça com a fé cristã. Eu fiz questão de dar essas duas palavras de introdução para que vocês pensem mais ou menos aí a pegada que é o pensar teológico latino-americano. John Sobrino e Hugo Asman. Quando falamos em teologia latino-americana, eu fiz uma lista de alguns teólogos que eu não sei quantos de vocês conhecem e já leram. Na última vez em que estive num congresso de pastores, eu prometi uma BMW para o pastor que fosse à livraria do congresso e me trouxesse um livro de um teólogo latino-americano. Evidentemente eu já tinha passado na livraria do congresso, sabia que eu não tinha. Mas é interessante que no congresso de pastores no Brasil, a livraria não tem um livro de um teólogo latino-americano. E o texto dos autores brasileiros, ou os textos dos autores brasileiros que nós temos, não estão alinhados razoavelmente com o que nós chamamos de teologia latino-americana. Então eu fiz uma lista para você e uma sugestão bibliográfica para você. Por exemplo, se você já leu Pedro Casaldáliga, se você já leu Carlos Mesters, Henrique Dussel, Gustavo Gutierrez, Richard Shaw, José Comblan, John Sobrino, Juan Luís II, Orlando Costas, Samuel Escobar, René Padilha, Rubem Alves. Rubem Alves começou como um teólogo bem diferente deste poeta, pedagogo, filósofo e pensador cristão que nós temos hoje. O labor teológico de Rubem Alves na sua origem, não que o que ele faça hoje não seja teologia, mas o labor teológico de Rubem Alves na sua origem era um labor teológico mais engajado. A tese de doutoramento de Rubem Alves, publicada em 1969, foi publicada como por uma teologia da esperança, mas o título original mesmo seria por uma teologia da libertação. E não é teologia da libertação como um movimento dentro do catolicismo apostólico romano. É um conceito, é uma visão, é um entendimento da teologia como caminho de reflexão para a libertação. Helder Câmara, Hugo Asman, João Batista Libânio, Leonardo Boff e o irmão dele, que na minha opinião é tão bom ou melhor do que ele, Clodovis Boff, Jung Mossung, e o meu amigo, que eu faço questão de citar com muita alegria e honra, que considero um dos maiores pensadores da igreja evangélica no Brasil, o Ariovaldo Ramos. Então eu queria aproveitar esse tempo e dar a você
3 características da teologia latino-americana. 3 características da teologia latino-americana que seriam aquilo que é peculiar da teologia latino-americana. E quando eu falo teologia latino-americana e características da teologia latino-americana, falo como algo que se contrapõe ou que se oferece como alternativa ao que nós poderíamos chamar de teologia clássica europeia, reformada, e teologia norte-americana. Então, teologia latino-americana. Quais são 3 características da teologia latino-americana? A primeira delas é que, se vamos colocar dessa maneira, que é uma maneira simples de classificar a teologia clássica europeia e a teologia latino-americana, a primeira característica da teologia latino-americana é que ela não é, como a teologia clássica, uma reflexão sobre Deus. É uma reflexão sobre a praxis da igreja. Então, uma característica fundamental da teologia chamada latino-americana é que ela se preocupa em refletir e pensar a praxis da igreja. Há um teólogo espanhol chamado Cassiano Florestan, e ele conceitua praxis de 4 maneiras muito interessantes. A praxis é uma ação reflexiva, criadora, libertadora e radical. Praxis diferente de prática. Prática é aquilo que você faz pelo hábito, é aquilo que você faz porque você sempre fez. Hábito, prática, é aquilo que disseram para você que precisava ser feito, devia ser feito, e você sempre fez do jeito que ensinaram para você, e provavelmente você não se perguntou por que é que você faz, e por que é que você faz da maneira como ensinaram que você deveria fazer. Então, praxis exige ou implica uma reflexão. Por que eu faço isso e por que eu faço isso dessa maneira? Praxis, então, é uma ação reflexiva, uma ação que tem um conteúdo de avaliação crítica. Praxis é uma ação criativa. Ela não é apenas uma repetição daquilo que sempre foi feito, mas ela traz consigo uma dimensão de inovação. Ela propõe algo novo que se deve fazer, ou um jeito novo de se fazer aquilo que sempre foi feito. Mas essa ação criativa é também libertadora. Isto significa que ela rompe a alienação, que ela rompe as estruturas de dominação, ela rompe as estruturas de opressão e possibilita, estimula, oferece caminhos para não apenas a emancipação, mas a libertação e a maturidade daquele que age. A diferença entre emancipação e libertação é a seguinte: você é escravo e você ganha a sua liberdade, e ganhando a sua liberdade você compra 10 escravos e eles agora trabalham para você. Você não é mais escravo, você é dono de escravo. Então você se emancipou, você saiu da sua condição de escravo e se tornou agora dono de escravo. Você subiu na pirâmide ou na escada do sucesso da sua sociedade, só que dentro da mesma estrutura de sociedade. Então isso é emancipação. Agora, libertação é você é escravo e você ganha a sua liberdade e começa a trabalhar pela liberdade de todos os outros escravos. Então você promove a libertação, é diferente de emancipação, deu para entender? Então a ação, a praxis da igreja, ela é libertadora. E por último, ela é radical. Ela exige comprometimentos profundos e afeta a vida de todo mundo,
no contexto social, político, econômico em que está. E um bom exemplo disso talvez seja aquela senhora que você já ouviu falar, Rosa Parks, que entrou no ônibus lá nos Estados Unidos e disseram para ela que os negros não podem se assentar ou devem se assentar nos poucos lugares reservados a eles no final ou no fundo do ônibus. E ela fez isso durante muitos anos, e um belo dia aquela senhora sentou-se num lugar que a princípio era para um branco se sentar. Alguém mandou que ela se levantasse, e ela disse: eu não vou me levantar. Por que é que eu não posso sentar? Quem disse que eu não posso sentar? De onde vocês tiraram a lei de que me proíbe de sentar? Eu não vou levantar, eu vou ficar sentada. Então a senhora vai ser posta para fora do ônibus, então pode me pôr para fora. E a senhora vai ser presa e multada. Falou: então pode me prender e pode me multar. E a partir dessa ação de Rosa Parks, então veja, quando ela vai para o trabalho, todo dia ela pega o ônibus e vai em pé, é prática. Um belo dia ela resolve sentar, é praxis, porque essa ação é uma ação reflexiva, criativa, libertadora e com custos radicais. Então vamos pensar, o nosso deputado acabou de dizer para nós que aqui na nossa região há trabalho escravo. O que é ser igreja numa cidade como São Paulo? O que é ser igreja numa cidade como Recife? O que é ser igreja no sertão do Ceará? Eu fui ao sertão de Pernambuco e disse aos pastores de lá: os senhores sabiam que as meninas do seu estado se prostituem na beira de estrada por R$1? E eles disseram: mentira. Eu falei: mentira? Os senhores não leem jornal? Eles disseram: mentira, elas se prostituem por 25 centavos. Então o que é ser igreja numa realidade assim? Por isso é que a teologia latino-americana, ela não está tão ocupada com as afirmações dogmáticas. Ela está preocupada em oferecer respostas da fé à realidade social onde a igreja está inserida. Ela não está pensando metafisicamente a respeito de Deus. Ela está pensando a respeito do ser igreja na sociedade. Então essa é uma característica da teologia latino-americana. Não prioritariamente uma reflexão a respeito de Deus, mas sim uma reflexão a respeito da prática, ou mais precisamente da praxis da igreja. Ok? Segunda característica do que nós poderíamos chamar de uma teologia latino-americana é dizer que a teologia latino-americana tem a realidade social, contexto social, político, econômico, cultural, histórico, a realidade onde nós estamos, onde nós vivemos, onde a igreja existe em missão, a realidade como momento primeiro da reflexão teológica. Diferente da teologia que tem a Bíblia Sagrada como momento primeiro. O que quero dizer com isso, ou o que os teólogos latino-americanos estão dizendo, é que há dois caminhos para você fazer uma teologia: o que eles chamam de um caminho descendente, de Deus para o homem, e um caminho ascendente, do homem para Deus. Quando você vai pelo caminho descendente, você parte da Bíblia para a realidade. A teologia é uma sistematização temática a partir do texto bíblico revelado, e parte-se do princípio que o texto bíblico ele é universalmente relevante. Por exemplo, será que faz sentido num mundo como o nosso, nós falarmos de um Deus bélico e apresentar Deus como um general? Faz sentido no mundo como o nosso nós falarmos de Deus como Senhor de escravos?
faz sentido no mundo como o nosso nós falarmos de um céu com ruas de ouro, pedras preciosas e diamantes. Eu falei num congresso de pastores que se o João vivesse hoje, estivesse na ilha de Patmos, o céu do João seria muito mais ecológico, sustentável, respeitador da dinâmica do meio ambiente. E aí então o pastor foi falar que eu não acredito no céu e não acredito na Bíblia. Então, é isso que a gente precisa entender, que nós não podemos fazer uma teologia considerando que tudo o que foi dito no texto bíblico é universalmente relevante. Paulo não escreveu Filipenses para Corinto e nem Efésios para Galácia. Muito embora suas epístolas fossem circulares, ele escreveu dando respostas concretas a situações concretas e imediatas. Por exemplo, o teólogo apóstolo Paulo não escreveu um tratado sobre divórcio e novo casamento. Ele respondeu a uma realidade concreta da cidade de Corinto. De modo que as duas afirmações bíblicas, ou as duas referências bíblicas sobre divórcio e novo casamento, Mateus 19 e Coríntios 7, não são um tratado completo de teologia sobre divórcio e novo casamento. São dois textos em que tanto Jesus responde a uma pergunta, quanto o apóstolo Paulo responde a uma pergunta. Mais do que isso, pense na relevância de você pregar domingo que vem sobre justificação, circuncisão, redenção, santificação. Eu não estou dizendo que você não deve pregar sobre isso. Eu, por exemplo, estou fazendo na minha comunidade uma exposição da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Comecei em Romanos 1:1, estou no capítulo 8. E é impossível você fazer uma leitura comunitária da carta aos Romanos sem falar sobre justificação pela fé. E sem fazer um diálogo com todo o conceito de lei do Velho Testamento. Mas a questão é, o que isso interessa ao meu ouvinte? Como isso está presente na realidade do meu ouvinte? E que perguntas o meu ouvinte está fazendo? Então, se você pegar a teologia que é por esse caminho que eles estão dizendo aí que é descendente, ou pelo caminho ascendente do homem para Deus, o teólogo, ele, antes de ir ao texto sagrado, dizer o que o texto sagrado diz, a realidade, o teólogo vai à realidade para discernir as perguntas que a realidade está fazendo. Eu vou dar um exemplo que é o seguinte: quando eu estava no seminário, eu dei aula de homilética, né, Daniel? Eu segui a minha cartilha que me foi dada. Eu dei aulas na categoria da prática. Os meus mestres me disseram que eu tenho que pregar a Bíblia e ilustrar com a Folha de São Paulo. Hoje eu mudei. Eu prego a Folha de São Paulo e ilustro com a Bíblia. Eu quero saber o que é o meu mundo. Eu quero entender o meu mundo. Eu quero entender o homem que convive comigo, a família que está ao meu lado. E buscar na Bíblia o que a Bíblia diz a respeito desse mundo aqui. Então a teologia latino-americana parece uma coisa assim, isso aí todo mundo faz. Mentira, não faz. E quando a teologia latino-americana está dizendo a realidade é o momento primeiro e a Bíblia, o texto sagrado, é o momento segundo, isso afeta radicalmente a nossa questão metodológica, hermenêutica e a nossa elaboração de conteúdo.